A gente olhou, né? Se entendeu, aí complica, né? Muito bem, agora sim estamos gravando. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. O tema da aula de hoje é o tecido epitelial. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tecido, um dos tecidos fundamentais da histologia e de extrema importância aí para conhecer logo no primeiro semestre, tá? Eu vou projetar aqui a minha tela, a gente vai começando já falando sobre tudo isso, né? A partir desse momento que eu projetar a minha tela, eu não vou conseguir ver o chat. Então, se vocês têm alguma dúvida, têm alguma curiosidade, alguma coisa a falar, pode ligar o microfone, tá? A gente está em poucos, não se sintam envergonhados, liga o microfone mesmo, tá bom? Vamos lá, vamos dar início, porque a gente tem bastante coisa para ver hoje ainda. São 40 slides, mas vai passar rapidinho, prometo para vocês, tá? Eu acho que até às 17 a gente já terminou, tá bom? Vamos lá, pessoal. Tecido epitelial. O que a gente tem que saber? Primeiramente, ele é um dos tecidos fundamentais da histologia. Quando a gente fala tecidos fundamentais da histologia, a gente já tem que já sabendo quais são eles. Um dos tecidos fundamentais é esse que a gente já vê hoje, tecido epitelial. Outro é o tecido muscular, tá? Outro é o tecido nervoso e também o tecido conectivo, também chamado de conjuntivo. Isso aí são nomes para a mesma coisa, tá? Então, quando perguntarem quais são os tecidos fundamentais da histologia, são esses quatro: epitelial, muscular e nervoso e conjuntivo. A partir desses quatro tecidos fundamentais, a gente forma os outros tipos de tecidos, tá? Por exemplo, no tecido conectivo, a gente vai ter o sanguíneo, vai ter o ósseo, vai ter o cartilaginoso, enfim, vai ter vários outros tecidos que a gente também vai estudar. Só que de uma forma geral, quando fala tecidos fundamentais, são esses quatro, tá bom? Outra coisa agora que a gente vai falar é sobre o tecido epitelial, somente o tecido epitelial, tá? E quando a gente fala de tecido epitelial, a primeira característica, né, que a gente tem que colocar na cabeça, que é um tecido que estão as suas células muito unidas entre si. O que significa isso? São células justapostas, células uma em contato com a outra. Nesse desenho a gente consegue perceber, olha só, tem uma célula aqui, né, número 1 e a número 2. Elas estão unidas estritamente entre si, tá? Então elas estão muito coladinhas uma na outra. Se elas estão tão próximas uma da outra, a gente não tem espaço, pessoal, para ter alguma coisa intercelular. O que significa intercelular? Entre as células, porque elas estão justapostas. Então, essa matriz intercelular, ou substância intercelular, é quase nula, tá bom? Ela também é uma característica muito importante de ser anotado, que é um tecido avascular. Vamos começar entendendo alguns termos, tá? Tudo que tem a preposição a significa negação. Então, uma negação de vascular é que não tem vascularização. Então, o tecido epitelial, ele é um tecido avascular, tá? Aí vem aquela pergunta, né? Como que um tecido ele consegue viver sem suporte nutricional, sem sangue, sem nutrientes? Aí que tá. O tecido epitelial, ele é nutrido pelo tecido conjuntivo subjacente. Resumindo, o tecido que se encontra embaixo do tecido epitelial, a maioria das vezes, isso eu já quero que vocês aprendam também, sempre embaixo do tecido epitelial, a gente vai ter um tecido conjuntivo, tá? Principalmente um tecido conjuntivo laxo. A gente vai ver na próxima aula. Mas eu quero dessa aula que vocês saibam o seguinte: sempre embaixo de um epitélio tem um tecido conjuntivo. E a nutrição, a vascularização desse tecido epitelial vem do tecido conjuntivo que está embaixo dele, tá? Então, peguem essa dica e essa informação também, tá bom? Então, lembre-se disso. A vascular se nutre pelo tecido conjuntivo subjacente, o que está embaixo, tá? São células estritamente unidas entre si, muito próximas, né? Então, por estarem muito próximas, a gente não tem muita substância intercelular. E ela é apoiada em uma lâmina basal. O que é a lâmina basal? Lâmina basal está sendo representada por esse filete meio azul celeste aqui, né? A lâmina basal é o que vai separar o tecido epitelial do tecido conjuntivo, tá? Isso aqui também é importante saber, que geralmente é perguntinha de prova. O que divide o tecido epitelial do tecido conjuntivo é a lâmina basal, tá? Só pensar lâmina, é uma lâmina basal que fica na base. A base de quem? A base da célula, tá?
No final da aula, a gente vai falar sobre polaridades celulares. A gente vai saber que a célula ela tem um polo apical vem de ápice, um polo basal, que vem da base, e os polos laterais, tá? Aí, a partir daqui, tem umas características que eu vou falar no final da aula, tá bem? Então, nesse primeiro slide, isso que é o mais importante a gente pegar, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo. Quando a gente fala de classificação, quando a gente fala de tecido epitelial, a gente tem que entender que ele é muito subdividido. Quando a gente fala de tecido epitelial, a gente já tem que colocar na cabeça que tem várias e várias divisões. E agora uma divisão geral, uma divisão macro, gigantesca. A primeira divisão do tecido epitelial é quanto às suas formas. E dentro do tecido epitelial, a gente pode dividir ele em duas grandes famílias. O tecido epitelial de revestimento, tá? O próprio nome já diz tudo, ele vai revestir o quê? As superfícies corporais, por isso que é um tecido epitelial de revestimento. E também a gente tem um tecido epitelial glandular. O que é esse tecido epitelial glandular? É o tecido que vai produzir as glândulas, tá? Então, sempre o tecido epitelial, de uma forma geral, ele é dividido em epitélio glandular e epitélio de revestimento. O tema da aula de hoje é o epitélio de revestimento de superfícies, tá? É o que a gente vai ver. Nessa imagem aqui, ó, é só uma forma de como que é dada, né, essa histogênese, a formação desse tecido epitelial glandular. Lembrando que tecido epitelial é um epitélio que vai revestir as superfícies, né? Por isso que ele é de revestimento, só que em determinadas regiões, em determinado momento lá da nossa vida embrionária, essas células que são de revestimento, por fatores de crescimento, enfim, né? Justamente isso, por fatores de crescimento, vai acontecer uma proliferação celular nessa região, tá vendo? Ó, aqui é o revestimento, revestindo a superfície. Essas células, elas começam a se proliferar e elas vão tomando um sentido subjacente, vão entrando dentro do tecido conjuntivo, que a gente já viu, né? Que é o que fica embaixo do epitélio. Elas vão se proliferando, parecendo uma colmeia de abelha, né? Ela vai crescendo e vai baixando, né? Chega uma região, chega um momento que essa proliferação celular, ela toma duas direções. E aí que tá. Se ela mantém o contato com a superfície livre a qual ela foi originada, ela mantém esse contato, né? Isso daqui vai ser chamado de glândula exócrina. Exo vem de fora, né? E crina vem de glândulas. Então, uma glândula exócrina manteve o contato com a superfície livre. Caso aquela proliferação celular perdeu o contato com a superfície livre, ó, perdeu o contato, e aí ela vai rodear os vasos sanguíneos, aí a gente vai chamar essa glândula de glândula endócrina. Endo vem de dentro e crina vem de glândula, tá? Então, é só um exemplo, a gente vai ter ali depois uma aula sobre o tecido epitelial glandular, aí a gente vai saber as classificações, mas vamos focar no tema de hoje, que é o de revestimento, tá bom? Vamos lá, pessoal. Agora vamos entrar um pouco mais na parte conceitual, um pouco mais chatinho, né? Mas eu vou tentar deixar um pouco mais simples, tá? O que é o epitelial de revestimento? Ele não sofre aquela invaginação que nem acontece no epitelial glandular. Ele mantém ali na superfície corpórea. E essa superfície corpórea, tanto é para o exterior, por exemplo, a nossa pele é uma superfície corpórea, só que também dentro do nosso corpo a gente tem algumas cavidades. Quais são essas cavidades? A gente tem a cavidade pleural. Onde fica a cavidade pleural? Fica no tórax, entre os pulmões, a pleura, tá? A gente tem também a cavidade pericárdica. Onde fica o pericárdio? Fica no coração. O coração ele é envolto por uma membrana chamada de epicárdio, tá? E ali a gente tem o pericárdio também que vai revestir esse coração, tá? Temos também uma cavidade chamada peritoneal. Cavidade peritoneal, pessoal, fica lá no nosso abdômen, fica revestindo ali o nosso abdômen. Então tem uma cavidade. A gente sabe que no nosso abdômen é meio que oco, né? Então tudo que é oco, vamos dizer assim, tem que ter um epitélio de revestimento, tá? Outro local que é oco, o que a gente imagina que é oco? As tubulações do nosso corpo. Quais são as tubulações? São os vasos sanguíneos, tanto arterial quanto venoso, e os vasos linfáticos. O próprio nome já fala alguma coisa, né? Vasos. Então é um vaso, ele é oco, então tudo que é oco no nosso corpo precisa de um revestimento. Qual revestimento? Epitelial.
Então, nessas regiões, esse epitélio vai receber um nome diferente. Quando a gente fala de vasos sanguíneos e linfáticos, o interior desses vasos, ele vai ter o nome de endotélio. Endo vem de dentro, télio vem de epitélio. Então, quando eu falo endotélio, eu já tenho na minha cabeça que é o interior dos vasos sanguíneos ou linfáticos. Isso aqui vocês vão falar muito lá em histologia 2, tá? Agora, quando eu falo dessas cavidades, tanto pleural, pericárdia e peritoneal, a gente vai chamar de mesotélio, tá? Para ficar mais simples, né? Eu coloquei aqui, ó, o P em uma cor diferente, é o triple P. Triple P, né? Só lembrar que são 3 regiões que têm o mesmo nome, só que em locais diferentes. E quais são elas? A cavidade peritoneal, pericárdica e pleural, tá? Nessas regiões a gente vai ter um epitélio chamado mesotélio, tá bom? Essas são umas exceções que geralmente é cobrado em prova, tá? Por exemplo, uma perguntinha, como é chamado o epitélio dos vasos sanguíneos? Chamado de endotélio. Outra pergunta que pode acontecer, onde se localiza os mesotélios? Aí você vai falar na cavidade pleural, pericárdica e peritoneal, tá bom? Vamos seguir. Agora entra uma parte mais detalhada, uma parte mais difícil, mas assim, a gente vai passar por ela e eu espero que vocês aprendam nessa aula, tá? Quando a gente fala de tecido epitelial de revestimento, a gente tem que classificar. Como eu falei no início, tem várias classificações. Isso aí é um fato, já vai ter que entender que quando a gente fala de histologia, tudo é classificado, subclassificado e vai fazendo uma rama gigante, tá? E no epitélio de revestimento, a primeira divisão, a primeira classificação, né, digo, no epitélio em geral, foi aquela grande família entre de revestimento e glandular. Agora a gente entrou nos de revestimento. Agora a gente precisa dar nome e sobrenome para esses epitélios. E para a gente dar o nome e sobrenome, a gente leva em consideração 2 coisas. Primeiro, o número de capas, depois a forma que essas células têm, tá? A ordem não vai mudar o produto final. Primeiro eu posso falar o nome da forma e depois o número de capas, ou posso falar o número de capas e depois a forma celular. Isso não tem, não existe um padrão específico, tá? Mas a regra é, a gente tem que falar o nome e sobrenome. Qual é o nome e sobrenome? Número de capas, forma celular, tá? Quanto ao número de capas, a gente tem simples e estratificado. Quando a gente fala no epitélio simples, ele tem apenas, olha só, uma camadas ou uma capa de células. É simples, apenas uma capa, uma camada. Estratificado, pessoal, apresenta 2 ou mais capas de células. Aqui pode ter 30, 40 capas de células, como por exemplo a pele, tá? Então, assim, uma capa, uma capa, né, que a gente fala, ou apenas uma camada é simples. Várias, 2 ou mais, estratificado. Então, aí a gente já tem, pode-se dizer, o nome desse epitélio. Agora vamos dar o sobrenome. É conforme as formas dessa célula, olha só, coloca isso aqui em negrito, olha só, mais superficial. Eu vou mostrar uma imagem e vocês vão entender melhor sobre isso, tá? E quanto a essas formas, a gente tem 3 tipos de formas principais. Quais são elas? Planas, cúbicas e cilíndrica. Anotem aí também, eu não lembro se eu deixei no slide, mas existe 2 tipos de epitélios que são chamados epitélios especiais. Quais são os epitélios especiais? São 2. Urotélio, e também um epitélio bem estranho o nome dele, que é chamado de pseudo estratificado. Eu tenho imagem deles, vocês vão ver tudo, tá? Estratificado. Esses 2, pessoal, são considerados epitélios especiais, de acordo aí ao nosso livro base, Ross e Paulina, tá bom? Tendo essa informação, agora a gente vai fixando mais ainda esse conteúdo, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre epitélio plano simples. Vamos fazer aqui, ó, a nossa primeira combinação, primeiro nome e sobrenome, tá? Quando a gente fala epitélio plano, como que é um epitélio plano? Um epitélio plano são células planas, núcleos ovalados e centralizado, e é muito difícil ver
o citoplasma. O que eu quero resumir sobre epitélio plano, pessoal? Plano, quando a gente fala epitélio plano, a gente vai lembrar de caroço de arroz. Quando eu falo caroço de arroz, eu quero que vocês lembrem de epitélio plano simples, tá? Como que é um plano simples? Apenas um carocinho de arroz. E sempre, pessoal, que a gente for mirar um epitélio, a gente sempre se localiza pelo núcleo, porque o citoplasma, no desenho 3D, é lindo, né? Ele começa aqui, termina aqui e tal, só que na realidade a gente não vê aonde começa e aonde termina o citoplasma da célula. A gente sempre vai visualizar com mais intensidade o núcleo. Então a gente vai sempre se guiar pelo núcleo dessa célula. Então como que é o núcleo de uma célula plana? Caroço de arroz, tá bom? Nesse caso aqui, a gente vê aqui, olha só, vou dar um zoom para vocês verem, ó. Apenas um carocinho de arroz mais intenso, um aqui, outro ali, e eu tenho apenas uma camada de células desse segmento. Aí vocês podem estar se perguntando, né? Mas aqui eu também tenho um caroço de arroz, tá vendo? E tem, só que não segue o padrão, que é o padrão que a gente está vendo aqui em cima. E como eu falei para vocês, todo epitélio é um epitélio de revestimento, então ele vai sempre estar cobrindo a superfície de tal região. Então a região que ele está cobrindo é somente essa pequena fileira de células aqui, tá? Aqui para baixo, como a gente já falou lá no início, é o tecido conjuntivo subjacente. Então quando eu olho uma imagem, eu olho sempre a parte que está em contato com a luz. O que é luz? O lúmen. O que é lúmen? A parte externa, tá? Então, a parte externa dessa imagem aqui é essa região que eu estou passando o mouse, tá? E o epitélio que está revestindo essa região é somente essa fileira de células aqui. E qual é a forma dessas células? Carocinho de arroz, só tem uma pequena fileira de células, logo eu junto o nome e sobrenome, plano simples, tá bom? Onde mais a gente vê epitélios planos simples? Endotélio. Aí eu faço uma pergunta: onde se encontra o endotélio? Quem responde essa? Onde a gente encontra endotélio? Quem tá anotando aí, hein? Nos vasos sanguíneos. Sanguíneo. E linfáticos. Exatamente. É o interior, é o epitélio dos vasos sanguíneos, né? Então aqui a gente já tem um local de onde a gente vai encontrar um plano simples. Outro local, nos mesotélio. Você lembra lá do tríplice P, né? Parietal, peritoneal e pleural. Onde mais? Na cápsula de Bowman. Asa de Henle lá no rim. Alvéolos pulmonares. Eu vou mostrar outras imagens para vocês, tá? Mas eu quero que vocês aprendam, anotem, coloquem na cabeceira, no mínimo 3 exemplos de cada epitélio. Porque cai em prova, pessoal. Geralmente nas provas, eles colocam assim, a pergunta, né? Tipo, pergunta 1, cite locais de epitélio plano simples. E colocam 3 slots. Tem professores que se você acerta um e erra os 2, erra toda a pergunta. Tem professores que você acerta 2 e erra um, erra toda a pergunta. Então, você tem que acertar os 3 para você acertar a pergunta. Então, sempre lembre-se de anotar, de aprender 3 regiões onde encontra o epitélio. E quanto ao epitélio plano simples, eu recomendo vocês lembrarem do endotélio, muito simples de lembrar, alvéolos pulmonares, tá? E cápsula de Bowman, é muito clássico essa imagem que vocês vão ver falando sobre epitélio plano simples, tá? Vamos lá. Depois, quando passar os epitélios, eu vou falar bastante sobre imagens, tá? Agora a gente deu um passo à frente. A gente já falou sobre o plano simples. Agora a gente vai falar sobre o segundo tipo de epitélio, do epitélio cúbico simples. Lembrando que até o momento a gente só está falando dos simples, tá? E depois a gente vai falar dos estratificados. Então a gente já falou do plano simples, agora a gente vai entrar no cúbico simples. Como que é o cúbico simples? São células cúbicas. Como que é um cubo, né, pessoal? A altura parece, né, semelhante à sua largura. E como eu falei para vocês, a gente não olha o citoplasma, a gente sempre vai olhar o núcleo. E como é o núcleo de uma célula cúbica, é uma bolinha centralizada, tá? Em regiões, algumas imagens, a gente consegue visualizar até bem o citoplasma e tudo mais, tá? Aqui a gente consegue ver, tá bom? Mas tem algumas regiões que a gente não vai ver muito bem esse citoplasma. E aí a gente vai se guiar pela forma do núcleo.
Então, batendo o olho nessa imagem, aonde que é o lúmen, aonde que é a luz, aonde que é o exterior dessa região, é esse local aqui que eu estou passando o mouse, tá? Então, essa região que está sendo recoberta, né, pelo epitélio, vai ser essa porção aqui, tá vendo? Olha, fazendo esse círculo, né? E a gente batendo o olho, a gente já vê que tem um conjunto de células que tem a mesma característica, elas têm a mesma forma. Isso é uma característica de epitélio, elas seguem um padrão histológico, um padrão morfológico. Então aqui a gente vê umas bolinhas redondas, mais ou menos da mesma altura. Embaixo delas, eu não vejo outras bolinhas redondas na mesma altura. Logo, eu consigo perceber que eu tenho apenas uma capa de células. E aí a gente junta aquela ideia lá do início, nome e sobrenome. Eu junto a quantidade de capas, é uma só, então é simples. E a forma da célula, que é cúbica. Por isso, esse epitélio é chamado de cúbico simples, ou simples cúbico. A ordem também não interfere, tá? Onde a gente vai encontrar, pessoal? Nos folículos da tireoides, nos túbulos renais, na corteza do ovário e nos condutos de glândulas. Se vocês pegarem um livro, vai ter outros exemplos, mas aqui é só alguns para vocês terem como base, tá? Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, vamos passar para o próximo epitélio. Agora a gente vai falar sobre o epitélio cilíndrico simples. Esse aqui é um dos mais simples e mais fácil de localizar, tá? Como que é o cilindro, pessoal? O cilindro é um tubo, né? Uma coluna. Por isso esse epitélio também pode ser chamado de epitélio colunar, também pode ser chamado de epitélio prismático ou também cilíndrico, tá bom? Como ele aqui a gente está estudando o simples, ele vai ter apenas uma camada de células. Células altas, né? O núcleo é ovalado em sentido à altura da célula, então ele é mais compridinho assim, né? Seguindo aí a altura da célula. E a gente sempre vai se guiar pela forma do núcleo. Vamos dar um zoom nessa imagem aqui, olha só. Nessa região aqui eu consigo ver um conjunto de células com a mesma característica, a mesma forma, né? A mesma cor, o mesmo jeito. Então aqui é o epitélio, ela está revestindo essa região. Aqui embaixo, olha só, é um tipo de tecido. Qual o tipo de tecido que está embaixo do tecido epitelial? É o tecido conjuntivo, exatamente isso, tá? E entre o tecido conjuntivo e o epitélio, a gente tem uma lâmina chamada lâmina basal, tá? A gente não vê ela, mas a gente entende e a gente sabe, em teoria, que ela está aqui dividindo o epitélio do conjuntivo, tá bom? Regiões que encontra epitélio cilíndrico simples, tudo isso aqui. Mas agora eu vou dar um exemplo para vocês, para nunca mais esquecer. Vamos lá, vamos acompanhar meu desenho artístico aqui, porque eu falo para todo mundo, se eu não fosse mediciner, eu ia viver de arte na praia. E vocês vão comprar meu desenho porque vocês vão perceber agora que eu sou muito bom nisso. Olha só, aqui eu tenho um órgão tubular passando aqui pelo meu pescoço, passando pelo tórax, né, chamado esôfago. O meu esôfago ele vai passar por dentro de um músculo da respiração, um dos principais, chamado diafragma. Logo depois ele vai entrar em contato com um órgão muito danado chamado estômago, tá? O estômago é o que libera grelina. Grelina é o hormônio da fome, tá bem? Então o estômago que controla a nossa fome. Depois ele vai chegar aqui no nosso duodeno, que é a primeira porção de duodeno, tá? Duodeno, assim, primeira porção do intestino delgado, intestino primeiro ali, tá? Saiu ali do estômago, vai passar pelo duodeno, primeira porção de duodeno, segunda porção de duodeno, terceira porção. Aí ele vai começar no que seria o íleon, tá? Não, jejúno. Primeiro é o jejúno. O jejúno ele tem uma forma mais vertical. Depois do jejúno a gente vem pro íleon. Aí ele é mais horizontal. Depois do íleon a gente entra no intestino grosso. A gente vai ter o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, o sigmoide, né? E o reto, ampulha retal e reto. Aqui a gente também tem o ciego, que é uma primeira porção. No ciego, a gente vai ter o apêndice. Isso aqui é só uma breve passada de anatomia, tá? Lembrando, pessoal, que o intestino delgado é essa região mais fina, né? O intestino grosso é essa região mais grossa, por isso que é intestino delgado e intestino grosso. Mas o que eu quero que vocês entendam com esse desenho maluco aqui? Que toda essa região para baixo do meu diafragma, toda essa região até lá na região, porção final daqui da união ano-retal, tem um epitélio
cilíndrico simples. Então, olha só como ficou muito mais fácil para vocês lembrarem, né? Onde se localiza o epitélio cilíndrico simples. Pode falar intestino grosso, intestino delgado, duodeno, estômago, cólon, sigmoide, apêndice, ciego, reto, tudo tem epitélio cilíndrico simples, tá? Depois vocês vão pegar um pouco mais desse slide, vai ver um pouco mais de teoria, mas vocês vão perceber que toda essa região de intestino é cilíndrico simples, tá bom? Já fica aí vários locais para vocês lembrarem, tá bem? Seguindo, ainda a gente está falando sobre os epitélios de revestimento simples. Então, como a gente fala epitélio simples, a gente tem apenas uma camada de células. E aqui agora entrou esse nome estranho, que é chamado de pseudoestratificado cilíndrico. É um nome muito grande, mas é um nome que vocês sempre vão estar vendo quanto aos epitélios, tá? Então, quero que vocês prestem um pouquinho de atenção nesse tipo de epitélio. Vamos lá, vamos desmembrar essa palavra aqui, né? Pseudo. O que significa pseudo? Pseudo significa falso. Logo, ele é um falso estratificado. E a gente sabe que o estratificado a gente tem que ter 2 camadas ou mais. Se ele está falando que ele é um falso estratificado, quantas capas de célula ele vai ter? Apenas uma capa ou uma camada. Então, por isso que ele se enquadra nos epitélios simples. Tá? Então, isso aí é meio que uma pegadinha. O pseudoestratificado não é um epitélio estratificado. Ele é um epitélio simples. Ele tem apenas uma camada de células. Agora, por que ele fala que ele é pseudoestratificado? Por que ele é um falso estratificado? E agora a gente vai ver. Vamos resumir esse texto aqui. Ó. Imagina que tem uma pista, uma rua, que seja reta, tá? Não tem essa curvatura aqui. E nessa pista, nessa rua, a gente tem uma fila indiana. Todo mundo sabe que é uma fila indiana, né? E nessa fila tem pessoas mais baixas, crianças ou pessoas de baixa estatura, e tem umas pessoas altas, assim como eu, com uma cabeça grande, outras menores ainda, outras um pouco mais altas do que eu, outras menores, e assim vai seguindo. A fila indiana. Se eu olhar de uma visão mais distante, de longe, eu vou perceber que todos estão no mesmo solo, pisando na mesma terra, só que a cabeça deles estão em regiões diferentes. Uma mais alta, outra mais baixa, uma mais alta, outra mais baixa. E a cabeça desse desenho que eu estou querendo dizer seria os núcleos. Resumindo, o epitélio pseudoestratificado é o seguinte, isso é uma definição de livro. Todas as células nascem na membrana basal, mas nem todas chegam à superfície apical. Novamente, todas as células nascem na membrana basal, mas nem todas chegam à superfície apical. Isso é um pseudoestratificado. A gente olhando essa imagem, parece que eu tenho um núcleo em cima do outro, que eu tenho uma célula em cima da outra. Mas, na verdade, são células com menor tamanho e células com tamanhos maiores. Por isso que dá essa confusão, por isso que é um pseudoestratificado, tá? E aí, completando o cilíndrico, porque ele tem forma de cilíndrico, forma de tubo, tá bom? De prismático. E onde a gente vai encontrar o epitélio pseudoestratificado cilíndrico? Principalmente no aparato respiratório e no aparato genital masculino. Epidídimo, conduto diferente, lá na porção de porção que conduz os espermatozoides, tá? Lá na histologia 2, a gente vai pegar sistema genital masculino, feminino e tudo mais. E também sistema respiratório. Na histologia 1, tem que saber quais são os epitélios e onde se encontra. E a gente pode falar na tráquea, nos brônquios primários, secundários, terciários, bronquíolos já não, tá? Mas na tráquea e nos brônquios, já é uma região que a gente encontra pseudoestratificado. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir. Agora a gente acabou os estratificados, digo, os simples. A gente vai entrar nos estratificados, que tem 2 capas ou mais. E segue a mesma coisa, pessoal. Segue epitélio plano estratificado, cúbico estratificado, cilíndrico estratificado, só que agora com umas características diferentes. Por quê? Porque eles têm várias capas de células. E quando a gente fala sobre o primeiro epitélio estratificado que a gente vai estudar, que é o plano, a gente tem que novamente subclassificar ele. E como eu falei para vocês, na histologia é classificação, subclassificação e assim vai, tá? Primeiro, a gente viu que o epitélio ele é plano estratificado. A gente tem que falar se ele é queratinizado ou não queratinizado.
E é muito simples, eu vou colocar imagens, tá? Primeiro a gente está vendo a teoria, depois a gente vai para as imagens, para a parte prática, tá bem? Então, quando a gente fala de epitélio plano, somente no plano a gente vai encontrar queratina ou não, tá? Então já anota isso também. Queratina só é encontrado no epitélio plano estratificado. Não existe queratina no cúbico estratificado, não existe queratina no pseudo, enfim, cúbico, nada. Queratina só existe no plano estratificado, tá? E ele pode ser queratinizado ou não queratinizado, tá bem? Essa imagem aqui para vocês verem. Primeiramente, quando a gente... Professor, só uma dúvida. Oi? Por que ele é só encontrado no plano estratificado? Eu não Porque entendi. essas células aqui, planas estratificadas, elas são as únicas que têm capacidade de produzirem queratina. Então, por isso que a gente só vai encontrar queratina no plano estratificado. E a gente só vai encontrar plano estratificado queratinizado na nossa epidermis. A epidermis é uma das camadas da pele, tá? Então, são essas células da nossa pele que têm a capacidade de se proliferarem, e nessa proliferação celular ascendente, o que significa isso? Elas nascem na base, vão crescendo, à medida que elas vão crescendo, elas vão trocando o seu conteúdo interior por queratina. Chega uma região da nossa camada da epidermis que essa célula não tem núcleo, não tem organelas celulares, só tem queratina. Por isso é um epitélio queratinizado, tá? Outra, repetindo. Somente no epitélio plano estratificado a gente vai encontrar queratina. O epitélio plano estratificado pode ter queratina ou não. Por isso a gente tem que classificar ele se é queratinizado ou não queratinizado. E como que eu vou ver uma queratina? É muito fácil, pessoal. A queratina não tem como errar. A gente viu esses fios meio solto, meio mais intensa a coloração, é queratina. Não tem como errar queratina. Você não precisa nem olhar para ver se é cúbica, se é plana, se é cilíndrica, não. Olhou, tem esses fiozinhos em cima do epitélio, é plano estratificado queratinizado, tá? Onde a gente vai olhar? Primeiro a gente tem que delimitar, né? O que seria epitélio, o que seria conjuntivo. Aqui eu estou desenhando, né, mentalmente, imaginando, que seria a região da nossa lâmina basal, tá? Então aqui é a nossa lâmina basal, que eu estou desenhando em vermelho. Daqui para cima é epitélio, daqui para baixo é tecido conjuntivo, principalmente conjuntivo laxo, e aqui para cima é epitélio, plano estratificado queratinizado. A gente tem várias camadas de células. Olha só, vamos dar um zoom mais legal aqui, ó. Aqui eu tenho uma camada, duas, três, enfim, várias camadas. Se eu vi que eu tenho mais que uma, não preciso nem contar, eu já sei que é estratificado. Eu vi que tem esses fiozinhos soltos em cima, eu já sei que é queratina, tá? E só tem queratina no plano estratificado. Aí você já mata a charada, tá bem? E a gente vai encontrar onde? Na epidermis, que é na nossa pele, tá? Piel. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir. Depois eu vou mostrar mais imagens e vou falar um pouco mais, vai ficar mais fácil de entender, tá bom? Já no epitélio plano estratificado não queratinizado, a gente vai ter um conjunto de células planas. Como que é uma célula plana? Carocinho de arroz, olha só, carocinho de arroz, carocinho de arroz, caroço de arroz. Eu vi que tem uma, duas, três camadas, então já falo que é estratificado. Olhei aqui em cima, tem aqueles fiozinhos solto roxo? Não tem. Então é plano estratificado queratinizado. Digo, plano estratificado não queratinizado, tá? Aqui a gente vê uma pontinha, né, uma célula bem pequenininha, o núcleo bem pequeno, mas como eu falei para vocês, o plano, ele não é muito visível. A gente vê um pequeno carocinho de arroz, aquele porçãozinha roxa, tá? Então aqui seria mais ou menos a nossa lâmina basal. E aqui eu quero que vocês prestem bem atenção, né? Se a gente fez a nossa lâmina basal aqui, ó, essa primeira camada de células que está em contato com a lâmina basal, ela parece mais que tipo de epitélio? Cúbico, cilíndrico ou plano? Quem me diz? Quem fala aí para mim? Essas aqui, parecem cúbicas, cilíndricas ou planas? Pra mim é cúbica, mas eu não tenho certeza. Exatamente isso. Parece cúbica, porque o núcleo é redondo. Mas o epitélio, ele vai ser classificado
de acordo às células mais superficiais. Aqui eu vejo um pequeno núcleo plano, tá? Então, por isso, esse epitélio completo é considerado plano estratificado. Para mim, não importa se a base é plana, se é cúbica, se é cilíndrica. A gente sempre vai olhar, quando os epitélios é estratificado, a região mais superficial, aquela que está em contato praticamente com a luz, tá bom? Então, essa imagem que eu queria mostrar para vocês já terem esse conhecimento aí. Para mim, a base não importa, só importa as células mais superficiais para classificar, tá bom? Onde a gente encontra? Agora eu vou dar um exemplo aqui que vocês nunca vão esquecer, e todas as vezes que eu falo sobre epitélio e esse tipo de epitélio especificamente, a galera fala depois que salvou a vida na prova, tá? Vamos lá. O epitélio plano estratificado não queratinizado, ele se encontra em regiões que têm muita fricção, muito contato com outras coisas. Um exemplo disso é o esôfago. O esôfago, a gente sabe que a gente se alimenta e tal, ele conduz o bolo alimentício da boca até o estômago. Então, nessa região tem uma agressão epitelial, tem ali uma resistência passando, tem alguma coisa danando, né, essa região superficial. Então, tem um desgaste dessas células. Então, eles têm que ser trocados, reemplaçados, né? Então, por isso que tem que ter uma região que tem várias camadas. Então, nosso esôfago tem várias camadas de células, porque quando passa uma comida dura, algo assim, arranca um pedacinho dessas células, mas embaixo já tem outras. Por isso que não pode ser um epitélio simples no esôfago, tá? Então, a gente já sabe um local que recebe muita fricção, esôfago. Agora, um local que vocês nunca mais vão esquecer, tendo em consideração essa analogia de fricção, é no canal vaginal. O canal vaginal é um local que recebe alguma fricção, algum momento da sua vida, e nessa região também tem um epitélio plano estratificado não queratinizado, tá? Lembre-se, é o canal vaginal, não é o colo do útero e nem o útero, aqui já é outra coisa, tá? O que vai friccionar o canal vaginal, em teoria, todo mundo já sabe, né? Que é a glande do pênis, que também tem um epitélio plano estratificado não queratinizado. Então aí você já tem 3 exemplos para anotar na prova: esôfago, canal vaginal, glande do pênis. Tudo bem? Tranquilo? 3 exemplos aí de epitélio plano estratificado não queratinizado, tá? Vamos seguir. Pessoal, agora vamos ter 2 epitélios que eles são praticamente encontrados nas mesmas regiões, por isso eu vou passar bem rapidinho. E eu também já digo para vocês que não é muito cobrado. O epitélio cúbico estratificado e cilíndrico estratificado, ele não é cobrado com frequência. É muito difícil cobrar esse tipo de epitélio, porque é meio raro de ser encontrado, tá? Então vamos passar como se fosse o mesmo, porque a região que vai ser encontrada é praticamente a mesma. Tanto o epitélio cúbico estratificado quanto o cilíndrico estratificado, a gente vai encontrar uma região chamada união ano-retal. Onde é isso? Lá na porção final do nosso intestino, por isso fala união ano-retal, que é numa região de transição. O epitélio que era cilíndrico simples, que a gente acabou de ver, né? Lá na parte de epitélio cilíndrico simples, ele começa a se transicionar para virar o epitélio da pele, que é plano estratificado queratinizado. E nesse processo de transição, aí que a gente vai encontrar tanto o cúbico estratificado quanto o cilíndrico estratificado, tá? União ano-retal. Outro exemplo, conductos de glândulas grandes, tá? Mas união ano-retal serve para esses 2 tipos de epitélio. Como eu falei, não é muito cobrado. Vamos focar no que mais é cobrado, né? Então, o que eu sempre falo, é muito melhor a gente saber de verdade o que é mais incidente, o que mais é cobrado, do que querer saber tudo e não saber nada. É o que eu sempre faço também para minha prova. Eu vejo que tem um conteúdo que é muito difícil e um conteúdo que é mais fácil de pegar. Eu vou com maior intensidade nesse conteúdo que é mais fácil de pegar, porque se cair esse conteúdo eu vou gabaritar. Agora, se eu me mesclo, né, eu me divido, eu quero saber um pouquinho do que é fácil, um pouquinho do que é difícil, pode ser que caia uma pergunta fácil e eu não vou saber responder. Eu levo a minha vida assim, eu estou até hoje bem, nunca peguei recuperatória, eu recomendo vocês também. Quando tem uma coisa que é mais fácil, foca com muita intensidade nela.
Tem um que é difícil? É importante estudar? É. Talvez num outro momento, uma outra hora, para as Olimpíadas, né? Agora, para a prova, a gente tem que ser meio malandrinho, porque não é saber tudo de tudo. Ninguém sabe tudo de tudo, pessoal. Isso é um fato, tá? Sempre vai ter umas coisas que você pega mais fácil, uma que você pega mais difícil. Então, o que você acha que é mais fácil para você aprender, foque nele. Porque se cair, você vai gabaritar, tá bom? Vamos seguir. Acabamos agora de falar, pessoal, sobre os epitélios clássicos. Plano simples, cúbico simples, cilíndrico simples, pseudoestratificado, plano estratificado queratinizado e não queratinizado, cúbico e cilíndrico estratificado. Agora a gente vai falar só mais 2 epitélios, que são considerados os epitélios especiais. Quais são eles? O epitélio de transição, ou também chamado de urotélio. E aí que eu quero que vocês prestem muita atenção nessa diferença, tá? O urotélio, ele pode ser chamado de epitélio de transição, tá? Mas o epitélio de transição pode ser chamado de urotélio, mas nem sempre ele é um urotélio. Com a bagunça, né? Vamos resumir. O urotélio, ele é um epitélio de transição, mas o epitélio de transição nem sempre é um urotélio. Vou repetir novamente. Um urotélio, ele sempre é um epitélio de transição, mas um epitélio de transição nem sempre é um urotélio. Um exemplo, a gente tem o nosso esôfago e depois a gente tem o nosso estômago. E como vocês já sabem, o estômago tem um epitélio cilíndrico simples. O esôfago tem um epitélio plano estratificado não queratinizado. Tem uma região chamada de zona zeta, zona Z, que é onde acontece essa transição de cilíndrico para plano estratificado não queratinizado. Essa região, que é chamada de zona Z, zona zeta, é uma região que a gente vai encontrar um epitélio de transição. Não vou encontrar um urotélio nessa região, tá? Essa é a grande diferença que eu quero que vocês saibam, porque cai em prova isso. Quem é aluno da doutora Sol já se prepara para esse tipo de pergunta, que é o seguinte: todo epitélio de transição é um urotélio, verdadeiro ou falso? Falso, tá? Nem todo epitélio de transição é um urotélio. Um exemplo disso é nessa região. Agora, todo urotélio é um epitélio de transição, tá? É inversamente proporcional, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre o urotélio. Antigamente, ele era considerado um epitélio de transição, porque acreditava que ele vinha de um epitélio cilíndrico estratificado para um plano estratificado não queratinizado. Tá? Isso aqui muito antigamente. Mas depois se observou que, na realidade, o epitélio forma parte das regiões ocas do aparato urinar, que diz o seguinte, que quando ele está relaxado, ele tem uma forma, e quando ele está estendido, ele tem outra forma. Por isso que é chamado de epitélio de transição. Por um erro que acreditava que ele mudava de um epitélio para outro epitélio. Por isso pensava, é uma transição de um para outro. Mas depois, com o tempo, com avançadas tecnologias, descobriram que ele não troca de epitélio, ele somente muda a sua forma de acordo ao estado de relaxamento da bexiga, que é um dos locais que encontra o urotélio. E agora, novamente, a gente vai desmembrar essa palavra aqui, ó, urotélio. O que significa uro? Quando a gente fala uro, a gente lembra de urologista. O urologista trabalha com o sistema renal, não o sistema renal de rim, mas o sistema renal de condução. Tudo que conduz urina, o urologista trabalha, né? Ali também. Ele vai trabalhar com os cálices renais, que é onde começa aqui nos rins, tá? Os cálices renais. Vai trabalhar com os uréteres, depois a bexiga, depois a uretra e finaliza, tá? Então, toda essa região que conduz urina, a gente vai ter o urotélio, epitélio das vias urinárias. Esse é o nome do urotélio, tá? Como que é a imagem de um urotélio? É assim, ó. O urotélio é muito fácil de visualizar numa lâmina de microscópio, porque tem algumas características únicas e específicas desse tipo de epitélio. E aqui eu coloquei para vocês verem, tá?
O que são células em parábolas? Células em parábolas são células em parábolas, células em forma de guarda-chuva, células em forma de cúpula. É uma característica única deste tipo de epitélio. O epitélio plano, cilíndrico, cúbico não tem essa forma de guarda-chuva, tá? Somente o urotélio. Outra imagem que a gente visualiza nele, já bate o olho e já sabe o que é. Existe um halo branco perinuclear. O que significa isso, né? Existe uma bolinha branca perto do núcleo. Olha só. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Pronto. Nessa imagem, forma de parábola. Olha só, forma de guarda-chuva, bexiga vazia, as células estão bem relaxadas, por isso que ela mantém essa sua curvatura. Se eu vejo uma célula que tem forma de guarda-chuva, pessoal, já mato a charada, já é urotélio, tá? Aqui já tá uma bexiga mais cheia, já ficou um pouco mais aplanada, tá? Mas ainda eu consigo ver uma leve concavidade, né? Na concavidade não, convexidade, tá? Quem tá mandando mensagem aqui? Fala aí, Marcelo. Quer falar alguma coisa? Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo? Essa aula vai ficar gravada, que eu perdi um pouco dela, Sim. que eu fui num compromisso aqui no Paraguai, né? Essa Sim, essa cidade tá gravada. caótica. Tá, obrigado. Fechou? Vamos lá, a gente já tá finalizando, pessoal. Agora vamos ver só umas imagens, tá? Então, o urotélio como é? Forma de parábola, forma de cúpula, tá bom? Outra imagem. Aqui a gente talvez bateu o olho e não viu aquelas partes em formas de guarda-chuva, mas tem a outra dica, né? Que é esse halo branco perinuclear. Olha só, tá vendo o que é o núcleo? A gente tem esse espaço em branco. Esse halo branco perinuclear, a gente vê com muita frequência nesse tipo de epitélio. Então, eu tenho duas dicas. Tem a forma de guarda-chuva, urotélio. Se não tem forma de guarda-chuva, eu vou ver se tem esse halo branco. Se tem esse halo branco, confirma também o urotélio, tá bom? Essa imagem aqui é lá do laboratório, foi eu que tirei, tá? Outra imagem, vamos focar agora nas imagens. Nesse daqui, ó. Epitélio simples, tá? Agora eu quero que vocês me respondam. Essa seta, ela está apontando uma forma de epitélio. Que forma de epitélio é essa daqui? O que vocês acham que é? Agora vamos fazer uma interação, já está finalizando a aula, tá? Para a gente ver se vocês aprenderam mesmo. Que tipo de epitélio vocês acham que é isso? Somente essa região aqui, ó. Forma de caroço de arroz. Caroço de arroz, a gente falou que é um epitélio plano. Tem mais uma camada de células aqui para baixo? Não. Igualzinha a ela? Não. Tem outras células? Tem. Só que aí já é tecido conjuntivo, já é outras coisas, tá? Mas fazendo o revestimento dessa região aqui, ó, somente dessa região aqui, né, desse espaço aqui, a gente tem essas células que são epitélio plano simples, tá bom? Aqui, novamente, vou traçar aqui a nossa membrana basal, a lâmina basal, tá? Como que é a forma do núcleo dessa célula? Redondo. Que tipo de epitélio é esse? O cúbico. Cúbico. Nome e sobrenome. Epitelial? Tecido epitelial cúbico. Simples. Simples. É isso? Exatamente, tá? Hoje Tem a outras células para professora baixo? passou lá pela manhã para nós. Aham. É, Aí eu sempre tem tô que falar. tá fresquinho aqui. Show de bola. Ó, para baixo tem outras células? Tem, só que é tecido conjuntivo. Aqui, novamente, vou traçar a nossa membrana basal. A célula ela é mais alta do que larga. O núcleo ele é ovalado em sentido da fibra, da célula. Logo, ele é um epitélio. Tecido epitelial cilíndrico. Tem mais para baixo aqui? Igualzinho a esse? Não. Então, ele é um cilíndrico simples, tá? E nessa imagem aqui, o que vocês conseguem ver aqui, ó? Carocinho de arroz, aqui é a luz, ó. Isso daqui é um vaso sanguíneo, pessoal. Se isso daqui é um vaso sanguíneo, qual é o nome desse epitélio? Endotélio. Endotélio. Só que vocês têm que saber que o endotélio é um plano simples, tá? O endotélio é um plano simples. E nessa imagem aqui, o que a seta está apontando? Que tipo de epitélio é esse? Tá feio de ver, né? Mas mas assim, não tem muito erro. Eu vi um pontinho roxo aqui, formado de caroço de arroz, eu vi outro aqui, outro ali. Logo, esse daqui é um epitélio Plano. plano Simples. simples. Pessoal, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui sempre vai cair para vocês. Esse daqui é um
um glomérulo, é uma cápsula de Bowman. Isso aqui é lá no a corteza renal. Ó, essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui é a mesma que essa, só que mais aproximada, tá? Isso aqui é um corpúsculo renal, um glomérulo renal, tá? Sempre vai cair essa imagem para vocês, então já vão se familiarizando com ela. Que tipo de epitélio é esse? Olha só, superfície, né, a luz, o núcleo redondinho, bem delimitado, só tem uma camada de célula, cúbico, simples, tá? E esse daqui, que tipo de epitélio é esse? Ó, lembrando que aqui a gente tem essa definição aqui, ó, um túbulo renal. Como que eu vou definir? Aqui eu traço uma linha, ó. Eu tenho uma célula, ou não consigo delimitar muito bem o citoplasma, mas eu consigo ver bem bonitinho a forma do núcleo. Núcleo redondinho, que tipo de epitélio é núcleo redondo? Cúbico. Cúbico. Simples, tá? Isso aqui é os túbulos renais. Túbulos renais fica lá no rim também, tá bom? Cilíndrico simples, como vocês já sabem. Ó, um cilíndrico, né? Bem bonitinho. E esse epitélio aqui? Que tipo de epitélio é esse? É o cilíndrico? Qual deles? Cilíndrico o quê? Simples. Cilíndrico simples. Exatamente isso. A imagem tá feia, mas para mim pouco importa, porque aqui eu tracei a linha, a nossa membrana basal, porque o nosso epitélio ele está revestindo essa região aqui, ó. Então ele começa daqui e vem para cá, tá? Aqui é a origem dele, aqui é onde é a base, né? E aqui já é tecido conjuntivo. Desse lado a mesma coisa, ele começa aqui, ele vai para essa região, tá bom? Nessa imagem eu quero que você já aprenda uma coisa. A gente vai falar mais especificamente sobre isso, mas tem uma coisa nessa imagem que é patognomônico. O que significa patognomônico? Que se eu vejo, eu tenho certeza. E o que é isso? São essas bolinhas brancas. Essas bolinhas brancas, pessoal, são umas glândulas chamadas caliciformes, ou também chamada de, na verdade, são glândulas caliciformes, né? Que o nome dela já diz tudo, forma de cálice. Elas têm esse formato de cálice, tá bom? Quando a gente vê essas bolinhas brancas aqui, a gente sabe que são as caliciformes. É uma glândula unicelular. Essa glândula unicelular, chamada caliciformes, ela só é encontrada em dois tipos de epitélio. Ou é entre o epitélio cilíndrico simples, tá? Ou entre o epitélio pseudo-estratificado, cilíndrico, tá? Então, se eu vejo essas bolinhas brancas, eu só tenho duas opções. Ou é pseudo ou é cilíndrico. Mas Qual aqui que é eu... o Hã? Arthur, qual que é o nome do termo mesmo? Do qual? Você falou que quando você vê, você sabe identificar. O nome do termo. Patognomônico. Como? Patognomônico. Isso aí a gente usa mais para os semestres mais avançados, tipo nas doenças, tá? Ah, Tipo, tá. você veja uma doença que tem, por exemplo, um signo, mas na histologia não usa esse nome, não. Só trouxe para vocês entenderem, tá? Mas assim, patognomônico, se eu bati o olho, eu vi, é isso. Então vamos lá. Caliciformes. Se eu vejo ela, ou é cilíndrico ou é pseudo. Nessa imagem aqui eu consigo ver os núcleos todos na mesma altura. Não igualzinho, tá? Não existe uma coisa 100%, né? Totalmente igual, perfeito. Mas elas estão mais ou menos na mesma altura. Então é cilíndrico. Se fosse um pseudo, eu teria núcleos aqui em cima, núcleos embaixo, mais em cima, embaixo, como vocês já viram, tá? Tudo bem? Essa imagem sempre cai. Intestino sempre cai. Isso aqui é o intestino, tá bom? Aqui novamente, ó. Lâmina basal, núcleo embaixo, núcleo em cima, núcleo embaixo, núcleo em cima, mas todas nascem no mesmo lugar. Definição de tecido epitelial pseudoestratificado. Todas as células nascem na membrana basal, mas nem todas chegam à superfície apical, tá bom? Pseudoestratificado. Os estratificados agora, de verdade, né? A gente vai ter o plano estratificado, olha só a nossa lâmina basal. Aqui pode ser cúbico, mas para mim não interessa. Só interessa essa região mais apical aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui. Bem na região apical, forma de caroço de arroz. Onde a gente encontra esôfago, vagina, glande do pênis. Outra imagem, que tipo de epitélio é esse, pessoal? Nasce aqui, ó. Nasce aqui, vai daqui para cima. Quem fala que tipo de epitélio é esse? É um epitélio. Primeiro,
Tem quantas camadas de células? Várias. Várias. Então já é estratificado. Qual é a forma dessas células mais apicais aqui? Grão de arroz, Grão de arroz. Então é um epitélio plano, plano e mais estratificado. estratificado. Excelente, isso aí, ó. E esse daqui? Isso daqui, ó, é uma forma diferente de queratina. Se eu vejo queratina, só tem um epitélio que eu posso encontrar. Qual é ele? Plano estratificado, tá? Ou também pode ser chamado de escamoso ou de pavimentoso. Isso aí são um nome que a gente usa mais lá no Brasil em português, tá? Pavimentoso, escamoso ou plano é a mesma coisa. E essa imagem aqui? Bateu o olho. Queratina. Esses fios, queratina. Que tipo de epitélio tem queratina? Ah, eu esqueci, não, peraí. Ah, olha aí, para não esquecer mais. Agora você responde. É o pseudoestratificado. Não. Peraí. O único que tem queratina é o plano estratificado queratinizado. Só tem queratina no plano estratificado. Agora repete aí, qual que tem queratina? Plano estratificado. Pronto, exato. E onde que a gente encontra ele? Na pele. Na pele, exatamente. Cúbico estratificado, cilíndrico estratificado, como eu falei para vocês, união anorretal e grandes condutos de glândulas. Não se vê muito bem, muito difícil de ver. Na prática, a gente nem tem um tipo de lâmina assim, tá? Urotélio acabamos de ver, né? E para a gente finalizar já, coisa rápida, simples, como eu falei lá no início da aula, as células, elas têm regiões, têm polos. Quais são os polos? Quais são as regiões? A gente tem a região basal, que fica na parte inferior da célula, né, na base, a região apical, que é no ápice, lá em cima da célula, e a região lateral. Nessas regiões, a gente vai ter algumas coisas específicas. E eu vou falar para vocês aqui o que a gente encontra na região apical, na região superficial, em contato com a luz. E são 3 especializações. Isso aqui tem que saber, pessoal. Isso aqui não tem como fugir, tá? Isso aqui também é pergunta de prova sim ou sim. Quais são as especializações de membrana apical? Lembre-se, apical, vem do ápice, da região superior. A gente vai ter as microvilhosidades, esterocílios e cílios. Isso daqui são, ou é um nome ou é outro, tá? Não é que são duas coisas. Ele pode ser chamado de esterocílios ou esterovelhosidades, mas é mais comum chamado de esterocílios. Rapidinho para a gente falar sobre eles, tá? O que é uma microvilhosidade? Microvilhosidade, ele é uma projeção citoplasmática, olha só, o citoplasma em si, ele cria essas deformidades digitiformes, formas de dedos, para aumentar a superfície de contato. Então, se eu tenho as microvilhosidades, eu aumento a superfície de contato para eu poder fazer maior absorção de qualquer coisa. E onde a gente vai precisar ter muita absorção? No intestino. Intestino, estômago. Exato. Então, no nosso aparato gastrointestinal, a gente tem as microvelocidades. Só que lá no rim, no túbulo renal, a gente também tem uma microvelocidade, só que é nos túbulos contorneados proximais, tá? Deixa eu ver, anotei aqui, não. Túbulos renais, nos túbulos contorcionados proximais. Só quero que vocês entendam que a gente tem microvelocidades tanto no intestino, quanto um pouquinho lá no nosso rim, tá bom? Para poder fazer a absorção de glucose, de água, enfim, do que precisar, o nosso corpo vai conseguir reabsorver, tá bom? Esterocílios e cílios. Qual que é a diferença de um para o outro? Cílios possui movimentos próprios. Isso aqui tem na cabeça. Os cílios possuem movimentos próprios. Cílios, pessoal, eles têm esse movimento de varredura. Eles fazem um golpe, lateralizam, volta na posição inicial, faz outro golpe e assim sucessivamente durante toda a extensão da célula, tá? Para que ele precisa desse movimento próprio? Porque os cílios, eles se encontram principalmente no epitélio pseudoestratificado cilíndrico. E aí agora o nome dele deu uma aumentada. Pseudoestratificado cilíndrico ciliado, olha só. E onde a gente encontra o epitélio pseudoestratificado cilíndrico? No aparato respiratório e também no genital masculino e também nas tubas uterinas. Para que servem esses cílios com movimentos? Para poder empurrar ou
despachar micropartículas. Respirei ali poeira, pelo de gato, fio de cabelo, qualquer coisa, né? Passou pelos cornetes, pelas minhas vibrisas, que são os pelos do nariz, por alguma coisa conseguiu chegar até na minha tráquea, nos meus brônquios. O nosso corpo ele consegue ainda ter uma barreira de defesa. Ele vai fazer com que esses cílios produzem, né, esses movimentos próprios para poder expulsar esse conteúdo que passou por um acaso das primeiras barreiras mecânicas aí do nosso aparato respiratório. Então, os cílios têm movimentos próprios, se encontram no aparato respiratório, justamente para poder fazer essa barreira mecânica, tá? Essa barreira de defesa mecânica, empurrando essas impurezas para fora. Por exemplo, quando a gente está num quadro catarral, um síndrome gripal, a gente tem uma exacerbação de produção de muco. E como que esse muco sai do nosso pulmão? Através dos movimentos ciliares. Os cílios mandam para fora esse muco. Ou você escarra, ou você deglute ele, tá bom? Então, cílios têm movimentos próprios, se encontram no aparato respiratório, lá na tuba uterina. Por que tem que ter cílios na tuba uterina? Porque na hora da ovulação, o óvulo cai ali nas fímbrias e já começa a fazer o movimento. Quem vai fazer o movimento do óvulo é os cílios. Os cílios vão transportando o óvulo até chegar lá no nosso não, né? Até chegar no útero. Caso tenha a fecundação, já fica ali na parede. Caso não tenha, tem a descamação menstrual, tá? Qual que é a diferença dos esterocílios? Que os esterocílios não têm movimentos próprios e eles são muito maior. Cílios, um pouco menor, possuem movimentos próprios. Esterocílios não têm movimentos próprios. Quando falar esterocílios, lembre-se, né? Uma coisa que eu coloquei que eu aprendi. Quando fala uma rádio estéreo, né? Eu não sei se você já ouviu falar. Sei lá, quando eu falo essa palavra estéreo, eu lembro de rádio. Rádio tem as antenas, são longas, são compridas e não mexem, são imóveis. Então, quando falar esterocílios, são projeções longas e imóveis, não tem movimentos próprios. Onde vai estar localizado? No epidídimo, conducto diferente, lá no nosso ouvido interno, tá? A gente tem um líquido chamado endolinfa, né? Lá na nossa cóclea, na tróclea, que quando ele se movimenta, ele movimenta esses esterocílios, que permite o nosso equilíbrio, tá? Isso é uma parte mais fisiológica que não entra na histologia, mas para vocês já terem uma noção. Então, esterocílios, ele serve tanto para a porção sensorial, para a absorção e secreção do que? Lá dos nossos espermatozoides, porque eles ficam atrapados nessa região. Isso aqui é espermatozoide, pessoal. Isso aqui é esterocílios. E esse aqui é um epitélio chamado pseudoestratificado. Então, o pseudoestratificado, ele pode ter cílios ou esterocílios, tá bom? Depois a gente vai falar sobre um pouco mais, vamos dar eu vou mandar questionário para vocês, tá? Eu já até mandei o questionário, depois vocês podem estar vendo, respondendo o questionário. Mas o que eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês se conscientizam é que essas nossas aulas de finais de semana não é o suficiente para você aprender histologia de verdade, tá? Eu não quero que vocês deixem para estudar histologia somente nas nossas aulas. Vocês têm que dar uma estudada em casa, né, nas aulas, prestar bastante atenção nas aulas, porque você já começa a traçar um perfil do professor. Ele sempre fala, isso aqui eu gosto de cobrar, isso aqui eu cobro mais. Então, assim, você já consegue mais ter uma direção certeira, tá bom? Não quero que vocês pensem assim, eu estou fazendo o clube de histologia, eu vou gabaritar as provas, porque eu não sei o que os professores vão colocar na prova. A gente tem aí uma noção do que mais é cobrado, do que já foi cobrado nas provas anteriores, mas o que ele cobra, isso aí ele faz sozinho, assim, a gente não consegue ter esse acesso, tá? Então, eu quero que vocês me compreendam, tá? Que não, assim, as nossas aulas não é somente isso, tá? Não quero que vocês dediquem, assim, não botem toda a confiança nas aulas. As nossas aulas vão ajudar demais. Só que eu preciso que vocês estudem um pouquinho em casa, vocês vão para a aula, dê uma lidinha, tá? Eu sempre vou estar mandando coisas para vocês tirarem dúvidas e tudo mais, mas eu quero que vocês não depositem total confiança somente nas nossas aulas de sábado, tá? Porque eu quero que vocês aprovam, quero que vocês aprendam
e quero que vocês passem de semestre, tá bom? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão? Eu tenho uma, Arthur. A lâmina basal, ela só separa o tecido epitelial do conjuntivo ou ela está presente em outros tecidos, outras separações também? Existe uma grande confusão entre lâmina basal e membrana basal, tá? Eu vou mandar um trechinho do livro, que isso aí vocês vão depois olhar, para sempre estar vendo, tá bom? Mas a lâmina basal, ela sempre vai separar o tecido epitelial do tecido conjuntivo. Mas o tecido conjuntivo, ele forma o que é chamado de lâmina, de lâmina basal. Resumindo, membrana basal é na região da base do epitélio e do conjuntivo. Isso é chamado de membrana basal. A lâmina basal é uma região formada por tecido conjuntivo. É um pouquinho confuso, por isso que eu vou mandar lá no grupo um trecho do livro que define muito bem o que é lâmina basal, o que é membrana basal. Tá bom? Tudo certo? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, alguma sugestão para a próxima aula? Alguma colocação? Olha só, se você está aí na sua aula, se você quiser tirar um print e me mencionar lá no Instagram, eu vou repostar para a gente já interagindo, para divulgar também o clube, né? Se você tem algum amigo que queira participar das nossas aulas, pode passar meu contato, ainda está aberto as inscrições, tá? Então as inscrições sempre estarão abertas, tá bem? E na próxima aula, acredito que a gente vai falar sobre um tema chamado tecido epitelial glandular. Eu vou só conferir para ver se a gente está acompanhando o que os doutores estão falando, tá bom? E assim a gente vai seguindo. Tudo bem? Tranquilo? Ok, tranquilo. O início está bem tranquilo. Passamos um pouquinho do nosso horário estipulado, mas eu acredito que foi bem proveitoso, né? Vou parar a gravação. E